Boa tarde. Vamos então fazer hoje a segunda sessão da Stand-Up Philosophy, que passou a ser às quartas-feiras, em vez das sextas-feiras à noite, como durante quase 10 anos se fez aqui na Sala Nietzsche da Fábrica de Braz de Prata, mas as sextas-feiras passaram a ser noites dedicadas, agora durante a quarentena, noites dedicadas apenas aos concertos de músicos que, mantendo o distanciamento social, vêm a este palco continuar a trabalhar para eles e para o público que se habituou a escutar esta nossa programação regular. Portanto, nós antecipámos a sessão de stand-up para as quartas-feiras, às 7 da tarde. Hoje gostava de trabalhar o tema complicado, mas é um tema que cada vez mais vem a tornar relevante, que é o tema do pânico. E gostava de recordar algo que aconteceu há 2 meses aqui na fábrica. Imaginem que foram 2 semanas antes de decidirmos encerrar a fábrica. Fomos visitados por uma enorme comissão de técnicos enviados pela Câmara Municipal de Lisboa no âmbito do processo complicado de estabelecer um contrato de arrendamento com a Câmara, na medida em que, desde 2016, o edifício passou a ser propriedade da Câmara. Então a Câmara propôs um contrato de arrendamento connosco, com as pessoas que fazem a gestão desde 2007 da fábrica nas suas múltiplas dimensões, programação musical, exposições de artes plásticas, bailes, festas, livraria, jantares de grupo, bar, restaurante. E então temos vindo a negociar com a Câmara a possibilidade de fazer então um contrato, e 2 semanas antes de encerrarmos, é curioso quando eu me recordo deste acontecimento, fomos visitados por uma comissão de técnicos que vinham fazer o levantamento das condições físicas deste edifício, antes da Câmara então estabelecer connosco um contrato de arrendamento. E vinham, sobretudo, agentes da PSP, agentes dos bombeiros, representantes da Proteção Civil, técnicos de eletricidade, fazer como que uma vistoria global à fábrica. E das coisas que mais perturbavam, sobretudo os técnicos da Proteção Civil e os bombeiros, era aquilo que eles diziam, a nossa deficiente preparação para casos de pânico coletivo. Eles chamavam a atenção para a exiguidade das nossas saídas. Só temos 3 portas de saída, temos uma porta de entrada, mas depois temos mais 2 que normalmente estão fechadas, mas que nós abriríamos em caso de aflição, em caso de emergência. E eles perguntavam, mas o senhor tem consciência do perigo que é estar aqui nesta fábrica? Mas perigo porquê? Então, eles insistiam. Tendo só 3 saídas de emergência, quantas pessoas normalmente estão na fábrica em dias de grande movimento? Eu disse, 300, às vezes 400 pessoas que vêm para os jantares de grupo, para os concertos, para o bar. E lembro muito bem que um dos técnicos da Proteção Civil olhou para mim com ar zangado e disse-me, o senhor é um irresponsável, então o senhor não tem consciência que a fábrica corre enorme risco em caso de pânico, quando de repente 300 pessoas quiserem sair ao mesmo tempo do interior do edifício, se precipitarem para as portas, vai haver atropelos, espezinhamentos, vai haver pessoas que vão morrer de certeza em caso de pânico, aqui dentro da fábrica. Isto é um perigo. E eu respondi, mas de facto, em caso de pânico, a situação seria grave, mas já têm existido muitas situações de alguma aflição aqui na fábrica, ou porque de repente começa a chover dentro de uma das salas e nós temos que ir no dia seguinte remendar o telhado, ou porque a eletricidade vai abaixo, ficamos todos às escuras e é preciso acender velas, ou porque há um cano que se rebenta numa casa de banho e há uma inundação. E, felizmente, em todas estas situações de aflição, nós temos conseguido manter a calma entre as pessoas que estão connosco, até porque temos consciência que uma das características das pessoas que regularmente vêm à fábrica, vêm aos concertos, vêm folhear os livros nas estantes, ficam à conversa nos bares, visitam as exposições, vêm para os jantares de grupo, a maior parte dessas pessoas tem uma capacidade de resposta a situações anómalas que nunca entrariam em pânico. Mas se entram em pânico. Pois, se entrar em pânico, pode ser uma catástrofe.
Mas eu acho que a nossa preocupação, para além de garantir as saídas de emergência e alguma celeridade na evacuação da fábrica, a nossa preocupação é manter uma certa atmosfera de serenidade, de descontração, e de maneira que se produzirem situações bruscamente preocupantes, as pessoas conseguirão sair ordenadamente da fábrica sem causar nenhuma catástrofe. Claro que o responsável da Proteção Civil não ficou muito satisfeito com a minha resposta. Para mim, como que é rir-se. Porque é que este está convencido que na fábrica de Braço Prata há menos condições de atmosfera coletiva, menos condições para que se produza o pânico do que em outros lugares de utilização pública? Despedimos-nos, os técnicos da PSP, da eletricidade, das águas, dos bombeiros, da Proteção Civil, ficaram de fazer um relatório a entregar para a Câmara, e eu desde então tenho, de facto, ficado um bocadinho angustiado. E se a Proteção Civil considera que as situações de pânico são mais frequentes do que eu imagino e que vão chumbar a Fábrica de Prata, e a Câmara não vai fazer o contrato de arrendamento connosco por temer que nós não possamos oferecer condições mínimas de resposta a casos de pânico? Tenho pensado muito nisso nos últimos dias, sobretudo porque os artigos têm vindo a ser publicados em jornais de referência ou em sites da internet, ou mesmo numa carta aberta a que eu ontem tive acesso de um grande epidemiologista português, de nome André Dias, que escreveu ao Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, e nessa carta ele chama a atenção para o descontrole completo que o mundo está a revelar no modo de responder à epidemia de Covid-19, e estamos todos a tomar consciência do desastre que isto está a causar no plano económico, no plano social, e vamos ver no plano político se este desastre não vai dar argumentos aos movimentos populistas e ao apelo a uma sublevação global de todos contra todas as medidas de proteção e medidas de confinamento. Mas nessa carta aberta do epidemiologista André Dias, ele chama a atenção para o seguinte: o efeito catastrófico que este vírus está a causar no mundo inteiro é, sobretudo, resultado do facto de os governos terem entrado em pânico diante de informações exageradas que foram tornadas públicas pela Organização Mundial de Saúde nos primeiros relatórios sobre o aparecimento do novo vírus na China, em Wuhan. E segundo esse epidemiologista, que é confirmado por um conjunto de outros investigadores que têm vindo a publicar também novas informações sobre o modo como se provocou esta catástrofe mundial, segundo esse epidemiologista, a Organização Mundial de Saúde exagerou nos números de contágio possível e de letalidade deste vírus, e ao publicar esse relatório onde os dados estavam empolados, inflacionados sobre o perigo, isso causou um pânico entre os governos da Europa, dos Estados Unidos e de todo o mundo, e as medidas que foram adotadas não só foram exageradas face ao perigo do vírus e à sua letalidade, como desencadearam um conjunto de reações do cidadão comum. As mais caricatas foram as corridas aos supermercados para comprar papel higiênico, mas outras foram as de cancelamentos globais de férias, de voos. De repente, as companhias aéreas ficaram paralisadas porque todas as pessoas cancelaram os seus voos para a Europa, sobretudo para a Itália, para a Espanha. Os donos dos bares e restaurantes foram obrigados a fechar por medidas de confinamento social e, portanto, desemprego. Em Portugal já há 85 mil empresas que solicitaram o layoff, e começa-se a falar já do perigo de uma fome generalizada que em breve se abaterá sobre o planeta, onde, claro, os mais prejudicados são os mais frágeis, os precários, os que habitam zonas do planeta
com menos condições de sobrevivência. Portanto, de repente, este pânico em que os governos terão entrado é resultado de informações exageradas, fornecidas pela Organização Mundial de Saúde, que devia ter mais cuidado, segundo estes epidemiologistas, porque se basearam em modelos como o modelo do Imperial College, que dava conta de uma propagação exponencial, podia mesmo conduzir a 80% de toda a população mundial contaminada e, portanto, a níveis de letalidade muito superiores à da gripe chamada espanhola. Ora, segundo este epidemiologista, o problema central desta crise do vírus não está tanto no vírus, que, como a própria diretora do Instituto de Medicina Molecular, Maria Manuel Mota, veio dizer numa entrevista corajosa no sábado passado no Expresso, ela veio dizer que esta gripe até é fraquinha, é pouco mais grave do que, por exemplo, a gripe de 2016, que também matou centenas de milhares de pessoas na Europa e no mundo. Portanto, segundo estes epidemiologistas que vêm agora publicar estes dados, o problema do vírus, ou melhor, o problema dos efeitos causados pelo vírus, não está tanto no vírus, mas está no modo como, em regime de pânico, o mundo respondeu ao vírus. E como o responsável da Proteção Civil me explicou quando fez a tal visita há 2 meses aqui à fábrica, em caso de pânico, tudo corre mal. Se as pessoas, de facto, querem sair da fábrica de Brás de Prata em 1 minuto, 300 pessoas precipitam para as portas e vai haver vítimas, de certeza. Portanto, a preocupação que deve orientar quem gere, como nós gerimos um pequeno espaço de concertos, restaurantes, exposições, ou gerimos jantares de grupo, a nossa preocupação tem que ser evitar a situação de pânico. Ora, isto coloca um problema que é muito antigo na filosofia, que é a diferença entre um comportamento racional e um comportamento irracional. Porque o pânico tem que ver justamente com a produção de mecanismos de resposta a situações, claro que são anómalas, claro que são angustiantes, mas que nós dizemos foram respostas não racionais. Respostas coletivas que manifestam um certo fundo de racionalidade dos humanos diante das adversidades. Ora, o que é a racionalidade? O que é a irracionalidade? E aqui eu gostava de analisar este tema do que é ser racional ou que é ser irracional em 3 domínios. O domínio, chamemos-lhe metafísico, está a ser muito invocado nos últimos tempos, nos artigos sobre a pandemia, que é atribuir o modelo da racionalidade aos próprios mecanismos da natureza. A natureza é ela mesma racional, no sentido em que há sempre uma correlação entre causas e efeitos naturais. Portanto, nada acontece na natureza por acaso. Portanto, tudo está marcado, determinado por mecanismos de causa e efeito. Sejam esses mecanismos de causalidade estricta, sejam mecanismos de probabilidade, mas há uma racionalidade imanente na própria natureza. E há muitos artigos, sobretudo no âmbito dos que se preocupam com os fenómenos de aquecimento global, do desaparecimento das espécies, do equilíbrio entre os vários domínios da vida. Há muitos ecologistas que dizem que este vírus é profundamente racional, na medida em que a natureza percebeu, o planeta percebeu, que tinha que desencadear um mecanismo qualquer, quase de purga, de purificação da produção de gases tóxicos, de poluição generalizada da atmosfera. Tinha que desencadear um mecanismo qualquer para se purificar desses excessos que o antropoceno, portanto, a humanidade já está a imprimir na natureza e que vai conduzir a humanidade ao seu suicídio. Portanto, há muitos ecologistas que dizem que o fenómeno do Covid-19 é profundamente racional. É a natureza a tomar conta de si própria e a pôr na ordem os exageros da humanidade e os exageros da intervenção irresponsável dos homens sobre a natureza.
essa ideia de uma racionalidade que é, sobretudo, imanente aos dispositivos, aos mecanismos da natureza, já vem dos gregos, já vem, sobretudo, dos estoicos, do século IV a.C., a ideia de que é a natureza que nos revela as formas de nos elevarmos à condição da racionalidade. Por isso é que o ideal do estoico é estar à altura daquilo que acontece. Aceitar tudo o que se lhe dá na sua vida, aceitar como sendo manifestação de uma racionalidade global, de uma racionalidade cósmica. Portanto, ao sábio pede-se, para compreender essa necessidade da natureza e, a cada instante, agir em harmonia, de acordo com o que se dá à sua volta na natureza. Só assim é que o sábio se eleva à sua máxima racionalidade, ao estabelecer essa sintonia com a racionalidade da natureza. Mas há uma segunda dimensão da racionalidade, e aqui vou ter que beber um bocadinho de água, vai com a boca seca. Uma segunda dimensão da racionalidade, que é, podemos dizer, a dimensão antropológica da racionalidade. E quem mais trabalhou essa dimensão foi Leibniz e depois Kant. Porque Leibniz, que era um bom leitor dos estoicos, essa ideia de que há uma racionalidade imanente da natureza e que leva a afirmar que vivemos no melhor dos mundos possíveis, porque Deus concebe para cada momento um conjunto de possibilidades. Mas há sempre uma dessas possibilidades que é selecionada e só essa é que se actualiza. Portanto, a cada momento há muito mais possibilidades que não se atualizam do que aquelas que se atualizam. E apesar de haver como que esse empobrecimento da esfera do possível, porque de vários possíveis são sempre um número muito pequeno aqueles que se atualizam a cada instante, aquilo que se dá em cada instante, segundo Leibniz, é o melhor dos possíveis. Portanto, há uma racionalidade nessa probabilidade segundo o princípio do melhor. É aquilo que o Leibniz também chama o princípio da razão suficiente. Há sempre uma razão. Há sempre uma, entre as várias causas, aquela que se torna efetiva e que produz um efeito, é sempre a melhor de todas as causas entre as várias possíveis. E é esse princípio da razão suficiente que, por exemplo, no século XX tem sido um pouco posto em questão ao nível das ciências, porque o Leibniz diz este princípio da razão suficiente estabelece a seguinte assimetria. As causas são sempre maiores do que as consequências. O conjunto das possibilidades é sempre mais amplo do que o conjunto das efetividades que se revelam como consequências de uma causa. Isso é o princípio da razão suficiente. Mas, no século XX, a ciência descobriu fenómenos a que chamou determinados por princípios da razão insuficiente. E um dos exemplos é o chamado efeito borboleta. É aquele exemplo de que o bater de asas de uma borboleta na China pode vir a causar uma tempestade no Canadá. Ou seja, a causa tem uma potência, uma realidade muito inferior ao conjunto dos efeitos produzidos. E por isso também há muitos ecologistas que dizem que o fenómeno do Covid-19 é, mais uma vez, a expressão deste princípio da razão insuficiente. Porque como é que o que acontece num mercadinho manhoso de animais selvagens, numa cidade remota da China, causa a queda do preço do petróleo para 0 euros um barril? Como é que uma transmissão qualquer estranha, o salto de um vírus, de um animal selvagem, isso admitindo que a origem deste vírus é natural, chamemos-lhe assim, causada por uso indevido de abate de animais selvagens no mercado. Porque, como sabem, já há quem defenda, como o Prémio Nobel de 2008, Prémio Nobel da Medicina, Luc Montagnier, que foi quem descodificou o vírus da SIDA, esse Nobel da Medicina, de 2008, veio recentemente publicar artigos em que diz que, pela análise que ele fez da sequência genética do Covid-19, se revela que ele tem uma parte da sequência
que foi retirada do vírus da SIDA. Portanto, que foi em laboratório que alguém, talvez à procura de uma vacina contra a SIDA, tenha experimentado ligar uma sequência de vírus da SIDA a uma sequência de um corona, que deu este Covid-19. Portanto, segundo ele, este novo vírus não é resultado de um acaso num mercado de animais selvagens, mas foi provocado em laboratório. Ele não sabe como é que depois sai do laboratório. E ele está convencido que esse laboratório operava em Wuhan. Mas pronto. Independentemente de sabermos se foi provocado por um mercado ou foi produzido num laboratório de genética, o que sabemos é que um pequenino efeito natural da produção de um novo vírus tem uma tal consequência no mundo inteiro que vai provocar fome em milhões de pessoas que de repente estão no desemprego, economias paralisadas, dólar em queda, o petróleo a 0 euros o barril. É, obviamente, um caso de um princípio de razão insuficiente, onde um pequenino acontecimento provoca um efeito de dimensões catastróficas, exponencialmente provocadas. Isto é outra dimensão dessa racionalidade, que é de saber, agora, que esta natureza também pode funcionar segundo princípios de razão insuficiente. Então, o Kant vem tentar salvar a razão diante destas duas possibilidades. A razão da natureza é sempre determinada por um princípio de razão suficiente, ou há princípios de razão insuficiente, onde a natureza não parece revelar estes tais mecanismos de racionalidade. O Kant transfere o tema da racionalidade para a esfera da antropologia, como uma faculdade do ser humano. São os humanos que são racionais. A natureza não sabemos se é racional ou se é irracional, até porque nós não podemos aceder aos mecanismos imanentes da natureza, porque a natureza é da esfera da coisa em si, está para lá da nossa capacidade de conhecimento, porque nós estamos limitados pela sensibilidade, pelo entendimento, pela razão. Portanto, se nós atribuímos alguma racionalidade à natureza, somos nós, seres dotados da faculdade da razão, que podemos conjecturar, imaginar, supor que é o tal... É como se a natureza fosse racional. Mas a racionalidade é apenas uma faculdade da condição humana. E que é Kant que introduz esta transferência do tema da racionalidade para da esfera da ontologia ou da metafísica para a esfera da antropologia, uma teoria da condição humana. Mas Kant, quando analisa a razão humana, formula uma tese que ainda hoje assusta quem se dedica a este tema. É que o Kant diz a razão como faculdade humana é uma faculdade paradoxal. Porque a razão humana consegue formular teses sobre a natureza, ou sobre a condição humana, ou mesmo sobre Deus, que ela própria consegue refutar com a mesma legitimidade argumentativa. Ou seja, a razão humana afirma uma tese e o seu oposto. Por exemplo, a razão humana, em termos cosmológicos, pode dizer o espaço do mundo é infinito. E apresentar argumentos para dizer que o espaço é infinito. Mas esta mesma razão, esta mesma faculdade humana, é capaz de dizer, não, o espaço é finito. E apresenta argumentos para mostrar que o espaço é finito. E, como diz o Kant, isto dá origem a antinomias. A mesma razão defende a tese e o seu contrário. E não consegue decidir. Portanto, a razão é uma faculdade que se atrapalha a si mesma, que procura conhecer o mundo, mas ao tentar conhecer o mundo e atribuir estruturas de racionalidade às coisas, ela tanto pode afirmar algo como o seu contrário e, portanto, não tem nenhum critério para decidir. O Kant diz, até tem um critério. Só que esse critério não é do domínio da ciência. Esse critério é do domínio da moral. A razão acaba por preferir a ideia de que o espaço é finito, acaba por preferir a tese de que a divisão da matéria também é finita, chegamos a um ponto onde encontramos átomos. Nas suas antinomias, a razão acaba por preferir as teses contra as antíteses por um fundamento moral, porque isso dá uma outra segurança à ideia que o homem faz de si próprio. Portanto, só em termos morais
é que nós acabamos por conseguir resolver os conflitos da razão. Há uma terceira dimensão da razão, que já não é da ordem da antropologia e que vem, sobretudo, do domínio da economia. E que nós devemos muito a um contemporâneo de Kant, que é o Adam Smith, um economista que é considerado como o fundador da economia, onde ele olha para a Bolsa de Londres, a oscilação dos valores da Bolsa de Londres, sobretudo dos bens essenciais como os cereais e os materiais da produção industrial, e percebe que há grandes oscilações nos valores da Bolsa de Londres. E então ele chega à conclusão que há uma racionalidade no interior das ações económicas. Ele defende que cada indivíduo, que cada padeiro que faz o seu pão, está a fazer o seu pão para ganhar dinheiro ao vender o pão. Mas as pessoas que compram o pão vão comprar o pão para se alimentarem. Mas as pessoas que compram o pão também vendem o algodão que permite que o padeiro se vista e vista a sua família. Ou seja, diz o Adam Smith, no interior das relações económicas que se produzem numa comunidade humana, cada um age segundo o seu egoísmo, segundo o seu interesse pessoal, mas o efeito global é o do benefício para toda a comunidade. Portanto, no interior dos movimentos egoístas, o Adam Smith diz, é como se houvesse uma mão invisível que intervém em cada relação económica e que garante que na luta entre egoísmos, no conjunto das relações económicas, prevaleça um certo princípio de harmonia, um certo princípio de racionalidade. Portanto, segundo Adam Smith, a verdadeira racionalidade não é a da natureza e dos fenómenos físicos e químicos, não é também a da faculdade humana, mas a verdadeira racionalidade é aquela que se dá nas leis da economia, onde cada um luta pelos seus interesses, mas produz, no plano global, um efeito que é harmonioso, que é benéfico. Ora, o século XX e o século XXI abandonaram muito a ideia de racionalidade da natureza, assim como a ideia de racionalidade como faculdade humana, até porque o século XX é o século da descoberta da importância da loucura, da importância de fenómenos de, chamemos de delírios tolerados no interior das comunidades. Portanto, nós não temos a certeza de sermos racionais, não temos a certeza de sermos indemnes ou imunizados a delírios, a ilusões, a fantasias incontroláveis. Portanto, o século XX é o século que transferiu quase integralmente a experiência da racionalidade para a esfera da economia. E um dos grandes representantes deste modelo é o Nozick, com uma famosa obra Natureza da Racionalidade, onde, precisamente, ele diz a economia, num modelo neoliberal, num modelo em que cada um liberte qualquer constrangimento do Estado, cada um, lutando pelos seus interesses mais egoístas, acaba por produzir uma racionalidade global. Claro que diz o Nozick, cada um é racional na luta pelos seus interesses. Porque ser racional ao nível dos interesses egoístas é estabelecer uma relação causal mais ou menos eficaz entre fins e meios. Segundo Nozick, cada um de nós é racional se conseguir articular de maneira eficaz um conjunto de planos e escolher quais são os instrumentos, os meios que eu tenho que realizar primeiro para alcançar esses planos. Portanto, a minha racionalidade individual mete-se apenas nesta eficiência entre meios e fins. Mas a racionalidade global não tem que ver com essa eficiência de meios e fins. A racionalidade global tem que ver com a harmonia, a composição, a sinfonia que os vários egoísmos produzem globalmente. Mas, diz o Nozick, mas essa racionalidade só existe numa economia liberal, numa economia que não está sujeita a qualquer regulamentação, qualquer interferência dos Estados. Ora, o que é estranhíssimo neste fenómeno do Covid, e com isto termino esta minha stand-up de hoje, é que foram os Estados que reagiram em pânico, determinados por informações inflacionadas acerca da letalidade deste vírus, e foram os Estados
que impuseram à vida dos indivíduos e até às economias medidas que eles consideram profundamente racionais, mas que nós hoje percebemos que estão longe de respeitarem essas regras da racionalidade. Ou seja, pela primeira vez nós percebemos que os Estados globalmente podem agir segundo o modelo do pânico. Segundo esse modelo que o responsável da proteção civil me disse que se produzisse na fábrica ia provocar uma catástrofe aqui dentro. Ora, é curioso que nós aqui na fábrica tínhamos sempre resistido aos fenómenos de pânico e ainda hoje, diante desse pânico que os Estados têm estado a impor aos seus cidadãos, em função deste excesso de resposta a fenómenos que não tinham a gravidade que estava a ser anunciado inicialmente pela Organização Mundial de Saúde, é curioso que nós aqui na fábrica mantemos este princípio de resposta ao pânico. Por exemplo, logo no dia 13 de março, para salvaguardarmos os salários dos nossos colaboradores, declarámos a nossa intenção em praticarmos o layoff, para então recebermos os salários, no dia 13 de março. No princípio de abril, porque não queremos romper com o nosso princípio de não depender de qualquer subsídio público. Durante os 13 anos da nossa existência, nunca pedimos um tostão ao Ministério da Cultura, à Direção-Geral das Artes, à Gulbenkian. Queremos continuar nesta autonomia diante da lógica dos subsídios e, por isso, pedimos um empréstimo ao banco para pagar os nossos salários e os nossos compromissos. Portanto, e mantemos aqui serenamente. Ainda não foram dadas respostas nem ao processo, ao pedido de layoff, nem ao pedido de crédito, como é no país inteiro. É uma situação escandalosa. Toda a gente se queixa de o dinheiro não chegar, o Estado português ter anunciado milhões e milhões e milhões, mas os bancos não conseguem transferir esse dinheiro para as empresas e para as pessoas que estão a morrer à fome. Estamos a chegar ao segundo mês de pagamento de salários sem que esse dinheiro chegue. Ora, nós aqui não entramos ainda em pânico. Não entramos em pânico porque cultivamos este princípio de que o que pode salvar a fábrica e pode salvar o país, pode salvar a humanidade, é justamente o cultivo de regras de previdência, prudência, serenidade e saber que o pânico é aquilo que pode causar as piores das desgraças, quer na fábrica Brás Prata, quer no país, quer no mundo inteiro. Pronto. Esta foi a stand-up que eu pensei que podia ser útil. Na próxima semana trabalharemos outro tema, claro que será também ligado à catástrofe do Covid, mas segundo uma outra abordagem.